A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Na última sexta-feira eu não consegui fazer o vídeo, tive uma crise de coluna, mas hoje, pela graça de Deus, eu estou me sentindo bem melhor e eu não quero perder essa oportunidade. Por isso eu quero compartilhar com você uma pequena passagem. Eu vou trazer 3 versículos, mas eu acredito que é uma leitura que, como toda a palavra de Deus, vai trazer um novo entendimento e pode trazer uma cura para a nossa alma. Que a gente possa permitir que o Espírito Santo nos ensine a respeito da verdade, né? E vou te convidar a fazer a leitura do livro de Hebreus. Ele é pequenininho, mas nos faz meditar em algo importante a respeito de em quem temos crido, dessa pessoa de Jesus Cristo, do Filho de Deus, do Deus que se fez homem. E eu vou ler com vocês hoje o capítulo 4 de Hebreus, os versos 11, 12 e 13. Vamos lá? O verso 11 começa assim: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ele está falando aqui acerca do povo de Deus, né, que no deserto desobedeceu, acabou perecendo e não entrou no descanso da terra prometida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e reveladas aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui ele está falando a respeito da suficiência da palavra de Deus na nossa vida, né? Diz aqui que ela separa nossa alma, nosso espírito, juntas e medulas, discerne pensamentos e intenções do coração. Quando a gente conhece essa palavra, a gente começa a viver o processo, né, de transformação. E a gente chama de santificação porque essa é a meta, parecer com Jesus. Em algum momento da nossa vida, revelar uma semelhança com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E essa palavra é capaz e suficiente de fazer isso nas nossas vidas. Mas ele termina assim no 13: Não há nada, criatura alguma, encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, despidas, né? Reveladas aos olhos daquele com quem temos que tratar. É como se nós fôssemos ao tribunal, e nesse tribunal, tanto o juiz como o advogado tiveram acesso aos vídeos das provas, e eles sabem tudo porque conhecem tudo a nosso respeito. Então, quando a gente chega diante desse juiz e desse advogado, não tem como encobrir nada. A gente não tem como esconder nada. E por mais que a gente tente, de alguma maneira, burlar o sistema, né? A gente cria alguns personagens para viver em sociedade, por mais que a gente, às vezes, viva uma vida de hipocrisia, por mais que a gente tenha algumas atitudes para encobrir o nosso eu, às vezes até em busca da paz, né? Mesmo assim, a intenção do nosso coração diz assim: discernir pensamentos e intenções do coração. A intenção do nosso coração, o que se passa no nosso interior, no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, está revelado diante deles. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Na verdade, nós não temos como encobrir aquilo que nós julgamos que é feio. A gente pode fazer isso com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa parentela, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos inimigos. A gente pode tentar fazer isso diante do nosso governo, né? Dar o nosso jeitinho, quer dizer, o nosso não, né? Jeitinho daquele que tenta burlar o sistema. Mas mesmo que a gente conduza a nossa vida toda com esse tipo de postura,
As pessoas que estarão diante de nós quando formos julgados por nossas obras serão as pessoas, vamos chamar de pessoas aqui, mas eu estou falando de Deus e Jesus, né? Serão os únicos que conhecem a íntegra do nosso ser. Nos conhecem, eu costumo dizer que Deus me conhece do lado avesso. Né? Do lado avesso, Ele me conhece de dentro para fora. E conhece você também. Então, essa mensagem de hoje, o livro de Hebreus nos convida a fazer isso, uma reflexão sobre a nossa fé, né? E a respeito da pessoa de Cristo, que é o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho para nos salvar, porque só Ele era suficiente para isso. E não é porque nós temos fé em Jesus que devemos fechar os olhos para nós mesmos. Nós devemos principalmente buscar dentro de nós o que ainda precisa ser transformado, porque não vamos poder esconder nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo quem realmente somos. Que a gente possa meditar nessa verdade, né? Que a gente pode enganar aqui, a mim, a você, um ao outro, mas jamais podemos enganar aquele que nos criou, aquele que nos deu fôlego de vida. E ao Filho que nos comprou com sangue na cruz do Calvário. Eu até anotei para não esquecer a respeito da nossa fé, a nossa fé verdadeira, genuína, o quanto ela é genuína, o quanto ela é verdadeira, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente tem fé em Jesus Cristo, uma fé inabalável. Às vezes a gente imagina que a gente é assim, mas essa palavra faz a gente meditar a respeito dessa verdade sobre nós mesmos, né? O quanto a nossa fé é verdadeira. Eu anotei assim, o livro de Hebreus fala a respeito da superioridade, da suficiência de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele basta. Ele não pode ser nem comparado, nem substituído. Jesus Cristo é suficiente. Nem criatura, nem anjo, nem espíritos, nem profeta, nem líder religioso, nem sacerdotes, ninguém é maior que Jesus Cristo. O próprio Deus fez assim. Ele é perfeito, eterno, e por isso o seu sacrifício e o seu sangue são os únicos capazes de nos resgatar, de perdoar os nossos pecados e de nos reconectar com o Pai. Porque nós estávamos perdidos antes de Jesus. Vivíamos sob lei, o povo vivia sob a lei e era impossível cumprir a lei. Ninguém conseguia viver sem pecar. Então, haviam os sacrifícios, né, de animais e de sangue para o perdão dos pecados. Os sacerdotes faziam isso, mas depois, na nova aliança, quando Jesus Cristo veio, isso não é mais necessário, porque o Cordeiro perfeito, chamado Jesus, morreu por mim e por você. E o sangue dele é eterno, é suficiente para a remissão dos nossos pecados e para que a gente tenha esse caminho, essa verdade, para poder nos conduzir ao Pai. Eu também anotei dizendo assim, a respeito do descanso que Hebreus 4 fala, quando vocês forem ler o capítulo, vocês vão entender. Ele fala muito a respeito do descanso que o povo de Deus tem, né? Porque só tem descanso o obediente. Isso é uma coisa muito importante que ele fala e a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Só tem descanso em Deus quem obedece ao Pai. Não obedece porque está sendo forçado, obedece porque sabe quem é o Pai. Obedece porque reconhece o tamanho desse amor, né? E aí reconhece porque tem identidade de filho, não de rebelde. Nosso descanso está em Jesus e na paz que Ele nos dá, e na certeza da nossa salvação, da vida eterna. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Né? Qualquer outra informação que tenham te passado, que tentem nos passar, é mentira. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós podemos ter conhecimento de outras coisas, nós podemos ouvir, podemos ver, testemunhar outras coisas, mas a respeito da eternidade, a respeito de perdão de pecados, só Jesus Cristo é Senhor, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Devemos honrar a nova aliança que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Nosso esforço é para termos o compromisso com a decisão que nós tomamos de crer que em Jesus Cristo somos salvos. O Filho de Deus e a sua palavra são a verdade sobre nós.
o Senhor das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou com um preço de sangue. Ele nos comprou com um preço muito alto. Então o Pai o enviou, ele veio para nos resgatar, para nos perdoar os pecados e nos reconectar com Deus. Então, aqui no livro de Hebreus a gente presta mais atenção a respeito da nossa fé. Né? Realmente a nossa fé está em Jesus? Porque muitas vezes somos tentados, né, a voltar a viver a velha criatura, a velha situação, as antigas paixões, os antigos desejos. E a palavra de Deus nos ajuda, o Espírito Santo também nos ajuda a permanecer, a lutar pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E isso é diariamente. Porque mais importante do que a gente ouvir a verdade da palavra de Deus, mais importante do que conhecer e estudar, mais importante do que falar sobre a palavra de Deus, é verdadeiramente você se esforçar todo dia para vivê-la. É muito importante ouvir, ler, meditar, conhecer, estudar, mas viver a verdade, viver a palavra de Deus é imprescindível, porque é vivendo que a gente obedece ao Senhor. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa palavra. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele é e também por tudo que Ele faz. Já fez, tem feito e ainda fará. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar a cada dia acerca daquilo que ainda precisamos conhecer dentro de nós, daquilo que precisamos abandonar e daquilo que ainda precisa ser acrescentado em nós, que vem dEle, porque tudo que vem dEle é bom. E aí a gente fala dos nossos dons, dos nossos talentos, a gente fala acerca do fruto do Espírito, a gente fala da nossa semelhança com o nosso Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa buscar isso, independente de quanto tempo você já ouve essa verdade, independente de quanto tempo você tenta viver essa verdade, que por todos os nossos dias nós possamos nos esforçar para garantir que a nossa fé é genuína em Jesus Cristo. Ninguém possa nos roubar o nosso descanso, que não é só aqui, né? Muitas vezes o Senhor nos dá descanso e paz aqui, mas também nos preparou, está nos preparando um lugar para a eternidade. E esse sim é um descanso eterno. Então que a gente não possa perder o nosso descanso nem aqui, através da paz que Cristo nos dá, e nem na eternidade, porque deixamos de olhar para dentro de nós, porque deixamos de nos interrogar e de perguntar para Deus: Senhor, aonde estou errando? Né? Me ajuda, me mostra, me revela, me ensina, me permita mudar, transforma o meu entendimento e acrescenta fé, porque todos nós precisamos, né, que Ele nos ajude a perseverar na caminhada do Evangelho de Jesus. Então que a gente possa ficar aqui com essa palavra. Te convido a voltar a ler o capítulo todo, te convido na verdade a ler todo o livro, se você puder se esforçar um pouquinho. Não vai demorar muito tempo, isso eu te garanto. Hebreus capítulo 4, versos 11 a 13. Deus nos abençoe, o Senhor nos dê um restante da semana abençoado, que Ele possa nos guardar e nos livrar do mal, porque a gente sabe que os tempos são difíceis e a maldade tem crescido, né? Essa semana mesmo a gente estava conversando, eu e meu esposo, a respeito de como o nível de maldade, né? Nossa, ficou difícil de assistir jornal, ficou difícil de assistir as notícias. Está difícil, né? A crueldade aumentou muito nos corações. E a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Que a gente possa ficar mais pertinho de Deus, buscá-lo todo dia, para a gente permanecer de pé. E que o Senhor também nos conceda a graça, a misericórdia, de acampar os seus anjos ao nosso redor, como diz em Salmos 91, e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa semana, continue nos dando paz, que excede todo entendimento, nos livrando, nos guardando e nos ensinando aquilo que precisamos aprender. Amém? Vou ficar por aqui, encerrar. Se Deus quiser, sexta-feira eu volto com outro vídeo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.